nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1. Efésios, abra sua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, 1. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster, abordando o capítulo número 25, e o tema deste capítulo 25 é a igreja. Diácono Jeremias certamente vai colocar o capítulo para a gente aí daqui a pouco lá no grupo da igreja, para você poder acompanhar, como é costumeiro da parte dele. E nós vamos, irmãos, ler este texto de Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 6, orar, dar algumas explicações introdutórias à luz desse texto, então caminharmos juntos para o estudo desse tema importante, que é a igreja que somos nós, o povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe no entendimento desse texto e também nos demais textos que leremos nesta lição. Bendito Deus, nós te agradecemos mais uma vez por termos a tua palavra aberta diante de nós. Reiteramos, ó Deus, agora de forma particular, o pedido que foi feito de forma genérica, geral, agora há pouco, Senhor, de que o Senhor nos abençoe por meio das lições preciosas da tua palavra. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, e ajuda-nos a compreender o que é a tua igreja, quem somos nós. Ajuda-nos, ó Deus, nessa lição tão importante, a começar pelo entendimento desse texto, no que ele aponta para o estudo sobre a igreja. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, responder o que é a igreja sempre foi algo muito importante em todo o tempo, para toda a cristandade, e nós podemos ousar a dizer que hoje isso ainda está revestido de uma grande importância, porque, infelizmente, hoje há muita confusão a respeito do que é a igreja, mas muita mesmo. Sem querer entrar ainda em algumas particularidades que estão elencadas no texto que nós acabamos de ler, nós podemos, com certeza, dizer que no nosso contexto, no contexto brasileiro, há uma confusão terrível do que é a igreja, especialmente naquilo que nós olhamos para o que é chamado no Brasil de espectro evangelical ou evangélico. Toda e qualquer coisa que se diga cristã e que não seja a Igreja Católica Apostólica Romana é considerado como o quê? Evangélico. E você vai encontrar, irmãos, nesse espectro largo, nesse espectro grande, diversas denominações que de cristão não tem nada, de cristã não tem nada. São classificadas como igrejas, mas que não podem ser consideradas igrejas. E aí, obviamente, a pergunta que você deve estar se fazendo, pois é, pastor, então, o que eu preciso saber para identificar uma igreja? Quais são as marcas da igreja? O que caracteriza ser igreja?
Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Esse texto, que é o texto da Confissão de Fé, em seu capítulo 25, vai nos ajudar a entender tanto as marcas de uma igreja verdadeira, como as características, os atributos da igreja de Deus. Portanto, esse texto é importantíssimo para nos nortear, conforme o entendimento bíblico, uma vez que a confissão de fé é um padrão secundário, está submetido à autoridade da palavra de Deus, o que nós devemos entender por igreja, em meio a tanta confusão que nós temos por aí. Quando você vai participar da mesa do Senhor, o ministro do Evangelho, responsável pelos sacramentos, vai fazer uma exortação pública de caráter geral, sempre para todos os presentes. Ele não está preocupado em alguém especial quando entra ali na porta da igreja, mas ele está preocupado com todos que estão ali ouvindo a instrução a respeito da mesa do Senhor. Ele vai dizer: se você está em íntima comunhão com Cristo Jesus, se você é crente, se você é membro de uma igreja, o quê? Genuinamente evangélica. Por que é necessário colocar esse termo, genuinamente evangélica? Porque tem igrejas que estão dentro desse espectro aí, chamado espectro evangélico, que não são igrejas verdadeiras. Elas não possuem os atributos de uma igreja verdadeira, as marcas de uma igreja fiel. Então, veja que identificar essas questões é de fundamental importância para nós, estas e outras. A Bíblia fala da igreja e apresenta a igreja como povo de Deus, como família do Senhor, com várias figuras que são utilizadas. E aí, irmãos, às vezes a gente fica realmente perdido na identificação de uma verdadeira igreja se nós não formos sistematicamente guiados no entendimento disso. Daí a importância dos nossos credos e catecismos, que vão nos apresentar a fé bíblica sistematizada, para que a gente não tropece no nosso caminhar. Irmãos, são 4 as características da igreja. Eu acho que até recentemente eu costumo assistir às aulas do pastor Alex aqui, porque de vez em quando eu preciso sucedê-lo nas aulas. E uma dessas aulas que eu assisti, ele até mencionou as características da igreja, se não me engano, na aula aqui passada, ou no máximo na retrasada. E ele falou aqui de 4 aspectos da igreja, e eu vou falar sobre isso, irmãos, à luz inicialmente desse texto de Efésios, que nós acabamos de ler. E esses 4 aspectos são fundamentais para nós esta manhã: a unidade, a catolicidade, a apostolicidade e a santidade da igreja. A igreja é una, a igreja é católica, a igreja é apostólica e a igreja é santa. 4 características. Veja, eu sei que logo de início, a gente pode se chocar com a expressão a igreja é católica, pelo menos alguns. Que conversa é essa, pastor? A igreja é católica? Sim, o termo católico aqui é a ideia da universalidade. A igreja é universal, católica ou universal. O problema é que o universal também não ajuda muito, Porque você saiu de uma coisa e foi para outra que é bem complicada. Então, a gente fica... Mas nós vamos explicar isto aqui. O que significa a igreja ser una, ser católica, ser apostólica e ser santa. E quando você olha, irmãos, para a igreja, você deve identificar essas características da igreja e identificar também as marcas de uma igreja verdadeira, que você também já sabe. Nós constantemente falamos isso, às vezes até na ceia também. Então você deve tomar a ceia se você for membro de uma igreja genuinamente evangélica que nos visita. E uma igreja genuinamente evangélica é aquela em que, em primeiro lugar, o que, irmãos? Pregação fiel da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é pregada com fidelidade, essa já é uma marca da igreja.
Segunda marca da igreja correta, da igreja verdadeira, correta administração dos sacramentos. Esta é a segunda marca. Há uma terceira, que foi discutida, que também, irmãos, hoje nós abraçamos na integralidade, colocando junto com as outras duas, mas houve bastante discussão sobre isso, inclusive Calvino não queria colocar a administração da disciplina eclesiástica, a correta disciplina eclesiástica, no mesmo nível da pregação da palavra e da ministração dos sacramentos. Os luteranos fizeram questão de trabalhar sobre isso, então via os luteranos, os demais reformadores abraçaram isso, e quando você vai estudar hoje os símbolos de fé, você vai olhar ali para a disciplina, às vezes você não vai encontrar a disciplina mencionada na nossa sessão, mas nós cremos que essa é a terceira marca, irmãos, a terceira marca de uma igreja verdadeira. Há algum tempo foi escrito um livro, eu diria que há uns pelo menos 15 anos, Há um livro de um autor norte-americano chamado Mark Dever. Ele tem uma igreja muito grande nos Estados Unidos, em Capitol Hill, chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Aí inclusive tem um ministério, 9 Marks, né? É um 9, com Marks em inglês, com K, né? KS, M-A-R-K-S, Marks. E aí o pessoal vai atrás aí desse ministério, que é um ministério consolidado, com uma eclesiologia, aliás, é sobre isso que nós estamos estudando, né? Vamos ver isso daqui a pouco, a eclesiologia, o estudo sobre a igreja, uma eclesiologia boa, saudável, e essa ideia de 9 marcas costuma confundir a turma um pouco, porque o livro fez muito sucesso, rodou o mundo reformado todinho, e hoje a gente são 9 as marcas, não, são 3 as marcas. O Diver expande um pouco isso para tratar as marcas de uma igreja saudável. Ele não está falando de marcas da igreja verdadeira. Então, ele expande um pouco isso para tratar as 9 marcas de uma igreja que ele considera ser saudável. Muito bem. Quando você olha para o texto que nós acabamos de ler de Efésios, veja, por favor, o versículo 4. Lá você vai perceber que o apóstolo Paulo enfatiza a unidade da igreja no versículo 4, onde ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E essa característica, irmãos, a característica da unidade da igreja é fundamental, porque nós, enquanto igreja, somos um corpo único. Eu vou falar aqui, como estou à guisa de introdução, tratando as questões introdutoriamente, nós vamos nos aprofundar disso, mas a unidade nos mostra que a igreja é um corpo único. Nós, irmãos, temos aqui um só Espírito e formamos um só corpo, do qual Cristo, nosso bendito Redentor, é o cabeça. Então, a igreja é una, e essa característica, a unidade, é fundamental para a vida da igreja. Entendermos isso, porque a igreja é um corpo único, unido em torno do Pai, tendo Cristo por cabeça, vinculado aqui pelo Espírito Santo. Essa unidade, inclusive, que é mantida pelo vínculo da paz, que é mencionado aí no nosso texto. Veja os versículos 2 e 3. Esse vínculo que está sendo mencionado é mantido aqui em humildade, em mansidão, em amor. Então a igreja é unida. Aí, obviamente, você vai começar a se perguntar: pastor, mas se a igreja é una, por que existem tantas denominações? O que são essas denominações? Como é que nós devemos lidar com isso? Vamos tratar isso durante o nosso estudo. A igreja, apesar de ter, a igreja de Deus, apesar de ter denominações, ser dividida entre aspas, em denominações, ela é uma única igreja. Então, há crentes verdadeiros na igreja presbiteriana, há crente verdadeiro na igreja metodista, há crente verdadeiro na igreja batista. Ok, irmãos? Apesar das denominações, a igreja é uma só, é um só corpo de Cristo. Muito bem.
Primeira característica, então, a unidade. A segunda característica, veja o versículo 5, é a catolicidade da igreja. Está mencionada aqui a catolicidade, ou seja, a universalidade, irmãos. Aqui no versículo 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, implicitamente pelo menos. A ideia é que, independente da localização geográfica, independente de questões temporais, culturais, nós, cristãos, partilhamos da mesma fé, do mesmo batismo, temos o mesmo Senhor. A igreja é universal. Universal. A universalidade. Eu lembro que há alguns anos atrás, aqui em Fortaleza, eu tinha muito tempo que não via em Fortaleza, eu acho que foi 2019, trouxeram para o Brasil um ministério, que eu acho um ministério muito abençoador, chamado The Gospel Coalition. É um ministério norte-americano e veio para o Brasil com o nome em português, obviamente, a Colisão pelo Evangelho, onde as igrejas reformadas estão juntas, e aí você vê os nossos irmãos batistas reformados, nós presbiterianos, os irmãos da igreja reformada também, juntos ali promovendo aquele evento. Foi aqui em Fortaleza. Aí eu vim em 2019 para Fortaleza, estava um tempo sem vir para o lado de cá, a última vez que tinha, na nossa lua de mel foi em Fortaleza, não foi, irmão? E lá o tema tratado foi a catolicidade da igreja, e foi interessante porque estava lá, a catolicidade da igreja, e você percebia claramente, não nos pastores, mas nos irmãos que estavam chegando, a dificuldade do entendimento a respeito disso. Poxa, como é que faz um evento para evangélicos e bota a catolicidade da igreja? Está tirando um pé? Não, porque a noção de catolicidade, como mencionamos, é a ideia de universalidade, a igreja que é universal. Tá bom, 1 e 2. Característica 3, a apostolicidade da igreja. O que é isso, pastor? Embora não esteja explicitamente mencionado no nosso texto, nós vimos isso aqui implícito na estrutura de que Paulo está falando e no próprio fato de Paulo ser um dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obviamente que um nascido fora de tempo, mas ele está ali abordando a doutrina, entregando a doutrina correta que ele recebeu do Senhor Jesus através daquela carta. E a noção de que a igreja é apostólica é que ela anda, irmãos, está vinculada, obviamente, na unidade da fé, na manutenção da doutrina conforme ela foi expressa pelos apóstolos. Quando nós falamos, por exemplo, de reforma protestante, nós estamos tentando voltar a uma fé bíblica, uma fé conforme nos foi entregue pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. A ideia de apostolicidade. Em outros lugares, irmãos, Paulo vai destacar isso. Nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, por exemplo, ele fala a importância dos apóstolos e profetas como fundamentos da igreja. Pedra angular, Cristo. A ideia, nós estamos alicerçados sobre Cristo, fundamentados na doutrina dos apóstolos. E a última característica da igreja é a santidade. Onde é que está a santidade aí no nosso texto? Veja o versículo 1, irmãos. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa ideia de andar de modo digno à vocação é uma referência à santidade da igreja. Devemos andar consoante a nossa vocação, aquilo que nós somos chamados para ser em Cristo Jesus. Então, irmãos, unidade, catolicidade, apostolicidade e santidade são as características da igreja, os atributos da igreja. Mas eu não gostaria de entrar aqui no texto da confissão em si e começar a explaná-lo sem antes também abordar algumas outras questões. E eu queria contar, por favor, com toda a sua atenção. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, a igreja somos nós. A igreja não é apenas uma denominação.
Às vezes podemos falhar em pensar que a igreja só é a igreja presbiteriana. Nós vamos ver hoje no texto da confissão que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. Como é que se mede? A confissão vai também nos informar como é que nós podemos medir estas coisas. Mas a igreja não pode ser confundida com uma única denominação. A igreja não é a denominação. A denominação faz parte da igreja. Mas em outras denominações, nós temos irmãos em Cristo Jesus. A igreja não é o local onde nós estamos reunidos. A igreja não é isso aqui, não é essa construção. Não é o templo, se é que a gente ainda pode, de algum modo, se referir a esse salão aqui como templo, e o fazemos, né? Mas a ideia de templo tem que ser tratada com cuidado, né? Com cuidado. A igreja não é isso aqui, não é essa construção onde nós nos encontramos. Tem muita gente que confunde isso, né? Acha que a igreja é isso aqui, é o local. Quando na verdade a igreja somos nós. Se nós, na pandemia, reunirmos na quadra, onde é que está a igreja? Na quadra. Os irmãos no início do trabalho aqui reuniam aonde? Debaixo do pé de manga. Onde é que estava a igreja? Debaixo do pé de manga. O povo de Deus estava ali reunido. Então a igreja não é esta construção que nos abriga. Ainda que nós tenhamos, melhor dizendo, que entender que esse local que foi construído aqui, o templo, a nave do templo está dedicado, está separado para o serviço ao Senhor, um local importante para nós, etc. Mas nós não podemos confundir a igreja com isso aqui. A igreja é o povo, irmãos. A palavra igreja, lá na língua grega, é formada de uma preposição, ek, e de um verbo, kalel. É aqueles que são chamados, um povo chamado de Deus. Então, a gente não pode tirar isso em mente, que igreja somos nós. Uma segunda questão que eu acho importantíssima nós abordarmos é que ninguém, e aí a confissão vai também nos mostrar isso, nós vamos ver, ninguém é igreja sozinho. Se você olhar para as figuras, e o texto vai nos apresentar essas figuras, o texto da confissão, olhar para as figuras que são apresentadas com relação à igreja, você vai ver videira e ramos. Cristo é videira, nós somos os ramos. Você vai ver corpo de Cristo. Você vai ver edifício, etc. Todas as figuras são coletivas. Ninguém é igreja sozinho. Tem gente que fala assim, eu estou chateado com a igreja. Você já viu isso? Eu estou triste com a igreja. Quando você fala que está triste com a igreja, você não está triste com uma coisa assim amorfa. Você está triste com quem? Com você mesmo. Você é a igreja. Ou você pode estar triste com o seu irmão, ou com as práticas do seu irmão, ou com as práticas da sua sociedade, ou você tem alguma dificuldade que você não concordou com alguma decisão da sua liderança. Então você está triste, não é com a igreja. Seja então justo e direcione aí a sua afirmação ao que realmente está fazendo com que você fique triste. É com o pastor? É com o presbítero? É com o diácono? É com o irmão tal? É com a presidente da SAF? Com o que você está triste? O que é que não está funcionando? Agora, veja bem, se está triste, qual é a sua função? Em vez de dizer que a igreja não está fazendo o que deveria, a igreja, quem não está fazendo o que deveria é você, sou eu, são os irmãos, somos nós. A igreja somos nós. Entende, irmão? Então vai lá e diz, pastor, tal coisa, presbítero, outra coisa, irmã, tal coisa.
e trata a questão, lida com a questão. Não existe cristão sozinho. Essa ideia de cristão, eu sou desigrejado. Não tem, irmão. Você se converteu, você está na igreja. Você vai para a igreja, você vai procurar a igreja. E você veja que o processo de afastamento da igreja se dá, inclusive, quando a pessoa está o quê? Fraquejando na fé. A ideia de estar longe da igreja já é quando começa a se afastar, já é um sinal de que as coisas não estão caminhando bem. Não existe crente sem igreja. O crente está na igreja, ele é a igreja. Todas as figuras para a igreja são coletivas. E por último, irmãos, há na igreja pessoas diferentes e dons diferentes. Outra questão importantíssima antes de entrar no texto aqui da confissão. O texto vai abordar algumas coisas, mas obviamente ele não vai entrar em todas. Então, irmãos, na igreja existem pessoas que são diferentes, formações diferentes. Não é verdade? Você vai olhar aí para o lado, você vai ver um irmão que nasceu aqui em Teresina, um irmão que nasceu em outra cidade, em Picos, um irmão que nasceu em outro estado, nasceu aqui ao lado do Maranhão. Você vai encontrar irmão da Bahia, nasceu em Salvador. E entre os baianos, tem mais uma baiana que nasceu em Itabuna. Pastor Alex, que nasceu em Feira de Santana, não é isso? Pastor Alex nasceu em Feira de Santana, a irmã Sinara, eu acho que é uma cidadezinha perto, ela sempre fala, eu sempre esqueço. Cachoeira? Não lembro da cidade natalícia da irmã Sinara agora. Então, nascemos em locais diferentes, nós tivemos a mesma formação? Não tivemos a mesma. Apesar de sermos crentes, se você já veio de uma família de crente, não tivemos a mesma formação, educação diferente. Às vezes nós viemos de contextos sociais diferentes, né? Às vezes tem um irmão aqui que o pai conseguiu dar um estudo, uma coisa, e o outro irmão que veio de uma família mais simples, que o pai não conseguiu dar estudo. Às vezes tem uma família em que a família era estruturada, formada, com vínculo cristão, todo mundo ali, a família que não tinha nenhum desajuste. Aí outros irmãos que vieram de famílias completamente desajustadas. E a gente não pode, irmãos, obviamente, deixar de levar em consideração que tivemos origens diferentes, somos diferentes agora na graça de Deus, somos todos nivelados pela graça de Deus, nós somos todos vistos, irmãos, da mesma forma pelo nosso Deus, mas na igreja temos funções diferentes. Então, os que tiveram dificuldade, a gente tem que exercer mais amor, paciência, longanimidade. As funções não são funções para glória própria dentro da igreja. Nós tratamos isso constantemente aqui na eleição de presbíteros e diáconos. Irmão, você não vai eleger um presbítero, não vai eleger um diácono, porque é fazendeiro, porque é juiz, porque tem dinheiro, porque dá um dízimo alto. Não é nada disso. É porque você vê naquela pessoa um pastor que tem, aí nós vimos, estudamos os dons espirituais necessários, a lista de características necessárias. Você enxerga nisso nele? Enxerga. Então você vota. Se você não enxergar, o que é que você deve fazer? Não votar. Não foi isso que nós ensinamos? Presbítero, pastor, diácono, são funções, ofícios dados na igreja, como as lideranças, outras que temos na igreja. As funções não nos tornam superiores uns aos outros, irmãos. Antes, nos dão trabalhos, ministérios diferentes. E a noção de corpo aqui, obviamente, está implícita. Nem todo mundo pode ser pé, nem todo mundo pode ser mão, nem todo mundo pode ser ombro, braço. Cada um é um membro diferente, com funções diferentes. Algumas funções são mais visíveis. Não é verdade? O pastor, você olha, o pastor está sempre lá na frente da igreja. É mais visível. Agora, o irmão que não tem um ministério tão visível, se ele deixa de exercer o seu dom espiritual, a igreja vai sentir a mesmíssima falta do que sentiria de qualquer outro irmão, deixando de exercer o seu dom.
Então, a igreja, irmãos, é composta por pessoas com dons diferentes, né? Por isso que Paulo vai escrever lá, ainda nessa carta aos Romanos: eu rogo aos presbíteros que há entre vós, presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E ele vai dizendo aqui, olha, essa é a função. Então, a função do pastor, do presbítero, é pastorear. Os outros membros têm cada um a sua função específica. A igreja então, este corpo que está sobre o cabeça, que é Cristo Jesus. Ditas estas palavras, irmãos, nós vamos passar agora para o texto da confissão, na seção 1. E a seção 1 já vai nos entregar aqui uma questão muitíssimo interessante. Diácono Jeremias colocou no grupo aí, então você pode acessar a seção 1 ou acessando a internet no seu celular, ou dando uma olhada na postagem do Diácono Jeremias no nosso grupo. E a seção 1 diz o seguinte: a Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Primeira coisa aqui então, igreja invisível. Já vem um termo aí que é diferente, né? A igreja católica ou universal, nós já explicamos essa característica da universalidade da igreja, uma das suas características, dos seus atributos. Essa igreja que é católica, ou seja, que é universal, é invisível. Invisível. Falamos na questão da universalidade, que a igreja é composta, irmãos, por todos os eleitos de Deus. E essa igreja, em seu caráter invisível, nos demonstra realmente isso. Daqui a pouco nós vamos ver a igreja visível, na seção 2. Olha para o início da seção 2 aí. A igreja visível, ele vai também explicar o que é a igreja visível. A igreja invisível, portanto é aquela, obviamente, que nós não podemos ver, é composta por todos os eleitos em todos os tempos. Então, aqueles que já morreram, os servos de Deus que morreram no passado, ele diz aqui dos que já foram, dos que agora são, de nós que somos crentes, e dos nossos netos, da descendência santa, dos outros eleitos que Deus haverá de converter pelo nosso ministério, pelo ministério dos nossos filhos e netos, formam esta igreja, o povo eleito antes da fundação do mundo, o povo de Deus, a igreja invisível. A teologia sistemática vai nos dizer que esta igreja invisível é a igreja triunfante, é a igreja que é vitoriosa em Cristo Jesus. Nós somos, meus irmãos, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nosso Deus é fiel. Os salvos, os eleitos, aqueles a quem Deus resolveu amar desde toda a eternidade, chamou no tempo na história que vai levar para o céu, necessariamente. Nenhum de nós se perderá. Cristo disse que nós estamos todos nas suas mãos e ninguém pode arrebatar. Esta é a igreja invisível, os eleitos de todos os tempos. A igreja triunfante, vitoriosa, somos nós. Então, quando a gente fala em igreja invisível, está falando de quê? Todos os crentes em todos os tempos, todos os eleitos de Deus. A igreja católica universal, que é invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, que é o seu cabeça, a primeira figura, irmãos. Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos sobre o seu senhorio, o corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas,
Vamos ver rapidamente alguns textos bíblicos aqui que vão nos ajudar. O primeiro deles, irmãos, Efésios 1:10. Deixa Efésios aberto, que nós vamos ler alguns textos em Efésios aqui, seguidos. Efésios 1:10 diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora vai para o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora vai para o versículo 23. O qual é o que, irmãos? O seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí vem um enche que eu tinha falado, né? Não estava no texto da confissão, mas o texto já estava aqui na cabeça, que é tudo enche. Então, Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Essa igreja chamada invisível não pode ser observada plenamente por nós ou identificada por nós. Nós sabemos que no meio da igreja visível, que vamos explicar daqui a pouco, há gente que não é crente, não é verdade? Mas na igreja invisível, só os crentes. Na igreja de verdade, só os crentes. Estamos sobre Cristo, sob o seu senhorio, e Ele é o nosso cabeça. Por que Ele é o nosso cabeça? É Ele que irmãos, nos dá vida. A autoridade da igreja está sobre Ele. Ele que nos dá a direção para os seus eleitos. Essa relação é uma relação vital, é uma relação orgânica, não é? Você lembra do texto? Eu sou a videira verdadeira, vocês são todo ramo que está em mim, faz o quê? Dá fruto. Frutificamos porque estamos em Cristo. É uma relação orgânica, vital para a vida da igreja. Nós somos o seu corpo e Ele o nosso Senhor que exerce a autoridade, nos guiando, nos protegendo e nos mantendo. Há alguns textos prova, né? Por exemplo, Colossenses 1:18, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E como é importante, irmãos, a gente lidar aqui com essa ideia da unidade, né? Da igreja. Unidade da igreja aqui. Todos os eleitos em todos os tempos. Muito bem. Agora eu quero que você vá comigo rapidamente para a seção 2. Na seção 2, eu não mencionei a esposa, né? Nós somos a esposa de Cristo, a noiva. Não é sem razão que isso nos é dito aqui. Nós estamos aguardando o retorno do noivo e aí conhecemos bem todas as figuras bíblicas. Recentemente o pastor Alex falou sobre isso também, explicando sobre o matrimônio. E tratou desta figura maravilhosa que é a relação entre o homem e mulher e entre Cristo e a sua igreja. Então, tendo recebido essa explicação muito recentemente, eu acho que nós podemos seguir aqui com a explicação da seção 2. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude de Cristo Jesus. Agora veja a seção 2. Primeiro, irmãos, antes de caminhar para a seção 2, alguma dúvida com relação à primeira sessão? Alguma questão? Lá atrás. Pastor, o senhor falou anteriormente sobre as 3 marcas da igreja verdadeira, que identificam a igreja verdadeira, saudável. O descumprimento de qualquer uma dessas 3 marcas, elas dão ensejo para que o membro da igreja saia da igreja, procure outro lugar, ou ele deve ter alguma atitude antes? Muito bem. Excelente pergunta. Estas são marcas de uma igreja, o quê? Verdadeira. A igreja saudável é esse ministério que o Mark Dever teve, que ele pegou, inclusive, as marcas da igreja verdadeira e acrescentou outras 6. Ele chama marcas de uma igreja saudável.
Então, obviamente que é uma diferença entre igreja saudável e uma igreja verdadeira. As marcas da igreja verdadeira, sendo essas três: pregação da palavra, correta administração dos sacramentos e a prática da disciplina eclesiástica, são marcas que você, enquanto crente, não pode negociar. Até porque aquilo que não é verdadeiro é o que, irmãos? Marcas de uma igreja que é o quê? Verdadeira. Se uma igreja não tem essas marcas, ela é uma igreja o quê? Falsa. E aí, obviamente, que quando você for observar a correta pregação da palavra, por exemplo, você vai ver o que se diz a respeito de Cristo. O que se prega a respeito, se o Cristo, se o evangelho que está sendo pregado ali é o evangelho bíblico, correto. Lembre-se que há questões doutrinárias que nos impedem de ter comunhão. Então, por exemplo, o apóstolo João vai dizer: aquele que diz que Cristo não veio em carne, ora, não é crente, nele não está a verdade. Então, existem questões doutrinárias que vão nos afastar de gente que se diz crente e que pode até ser chamado de evangélico, que foi aquilo que nós começamos a falar introdutoriamente aqui no nosso estudo. Então, se a igreja não tem as marcas de uma igreja verdadeira, eu recomendo que você saia desta igreja e procure uma igreja verdadeira, ou que tente reformá-la. Ou que tente reformá-la. A gente tem, Tiago, vários exemplos disso, né? De pessoas que permaneceram e que estão muito tempo em determinados locais tentando fazer com que a igreja caminhe para uma fé bíblica, para uma fé biblicamente orientada. E aí, obviamente, que Deus vai, em cada caso, guiar os seus servos para que estas questões aconteçam. Ou saindo de uma falsa igreja, indo para uma igreja verdadeira, ou tentando conduzir aquelas pessoas ali, a quem certamente ele deve ter algum apreço, algum convívio, para a doutrina correta. São questões próprias. Respondeu, Tiago? Mais alguma pergunta, irmãos? Não? Muito bem, vamos aqui para a segunda. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora do qual não há possibilidade ordinária de salvação. Olha que quanta coisa aqui importante nesta sessão. Perceba aqui comigo, a primeira questão aqui é justamente tratar a igreja visível, né? Se a igreja invisível são todos os eleitos em todos os tempos, a igreja visível são aquelas pessoas, irmãos, que nós podemos reconhecer. A confissão está dizendo: consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Então, o que acontece aqui? Veja bem. A igreja visível, ou seja, você está aqui em uma igreja local, que faz parte de uma federação de igrejas. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma federação de igrejas. Na igreja local, você está na Igreja Presbiteriana da Pissarreira. E se nos perguntar quem são os membros da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, todos aqueles que estão aqui, arrolados no hall de membros, aqueles que estão aqui congregados, aqueles que professaram a fé, a igreja visível, que é também católica universal, sobre o evangelho, consta de todos aqueles que pelo mundo professam a verdadeira religião.
Veja que existe uma questão aqui que é interessante, não é? A igreja que eu vejo, a igreja visível, ela é diferente da igreja invisível. Por quê, irmãos? Por que a igreja que eu vejo, visível, é diferente da igreja invisível? É uma pergunta mesmo. Quem é que pode me ajudar? Quem está falando? É o diácono Jeremias. Diga, meu irmão. Pronto, Jeremias tratou de uma questão aqui interessante. Ele está falando que a igreja visível é aquela que consta de todos aqueles que pelo mundo professam a verdadeira religião. E então, se são aqueles que professam, ele está dizendo corretamente. Olha, é os que estão aqui entre nós, né? Aqueles que nós estamos podendo ver. Entretanto, irmãos, no meio da igreja visível, que é aquela que a gente pode ver, há também uma outra questão. E você há de se lembrar da parábola do joio. Você lembra disso? O que é que a parábola vai nos dizer? Que em meio à igreja do Senhor, há tanto o joio, como há também há tanto o trigo, como há também o joio. Quem planta, né? Não sei se quem já teve, se algum dos irmãos já teve condição de ver aqui o joio. Alguém já viu aqui o joio? A plantinha joio? Pastor, já viu? Ela parece, mas quem conhece mesmo, quem lida com isso, consegue até identificar. Mas joio e trigo estão crescendo juntos na parábola ali, no mesmo local, e aí os servos procuram o Senhor: o Senhor quer que a gente vá agora e arranque o joio? O que foi a resposta do Senhor? Pode arrancar o joio? Foi assim? Não foi, né? Foi o quê? Deixa o joio aí. No momento da colheita, da ceifa, lá na frente, vai haver a correta separação, tanto do joio como do trigo. Então, no meio da igreja visível, da igreja do Senhor, que também é universal, que é composta daqueles que todos professam a verdadeira religião, há também o joio aqui misturado. E essa é uma luta grande, não é, irmãos? É uma luta grande. Primeiro, por quê? Porque a gente não temos como separar. Tem muita coisa que... E aqui, esse texto sempre é um alerta, tá? A gente está falando de igreja, e esse texto aqui é um alerta. Porque tem muita gente pensando que é trigo, sendo joio. Isso chama de auto-engano. Mente cauterizada. Até pensa, não estou falando que faz isso, pelo menos em alguns casos, né, conscientemente, é a melhor expressão. Mas pensa que é igreja, e não é. E como é que você pode identificar essas coisas? Através da sua vida, meus irmãos, através dos frutos. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos, através de uma vida de luta contra o pecado. João dá 3 testes na carta dele, mais de 3, mas nós costumamos dividir ali: um teste social, teste doutrinário, teste do amor. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, mentira. Como é que ele pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se o irmão a quem ele vê, ele não ama? Mentiroso. Pode estar ali na igreja dizendo que é crente, é joio. Aquele que diz que Cristo não veio em carne, quem é que fala isso? João também, na primeira carta.
Então, questões doutrinárias essenciais, cristologia, entendimento sobre o ser de Deus, está na igreja e crê em maluquice? Não é, irmão, nunca foi. Joio. Pode estar na igreja ali professando a fé. Professou a fé, né? Professou. Então, para o conselho da igreja, chegou lá no dia do exame, o que é que o conselho vai fazer? Irmão, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é assim, pastor? Creio. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar seus pecados? Creio. Você crê na doutrina, conforme ela expressa nos nossos símbolos de fé? Creio. Creio. Pronto, muito bem. Vai professar isso lá na frente da igreja, diante de Deus, diante dos homens? Vou professar, pastor, diante de Deus, diante dos homens. A pessoa pode fazer tudo isso, irmãos. Tudo isso. E não ser crente. Na aula passada sobre o matrimônio, versando sobre julgo desigual, o pastor falou isso. O pastor disse, olha, não é o fato da pessoa ir para a igreja, não. Quando você for casar, não é o fato da pessoa ir para a igreja que você vai olhar. Ela pode ir para a igreja, vez ou outra, ou pode até ir todo domingo e não ser crente. Você tem que olhar para a vida. É com essa pessoa que você quer casar? É um servo de Deus de verdade? Como é que você vai conseguir identificar isso? Andando com essa pessoa, convivendo, pedindo a Deus graça por isso, para isso. Então, irmãos, a igreja visível, aqui, quando nós olhamos para a igreja visível, nós podemos ter essa luta, não é? A igreja visível, também conhecida como a igreja que milita, a igreja militante. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente está fazendo o quê? Guerreando, militando, fazendo o nosso serviço, o serviço pelo qual nós fomos arregimentados. Mas não se engane que até mesmo no meio da igreja visível, existem os descrentes entre nós. Reverendo Marcos, fique à vontade. Está chegando o microfone. Apenas nessa questão da profissão, da fé, que se revela depois falsa, cabe esclarecer para a igreja a questão da apostasia. E, por distração, às vezes, pensa-se que é um crente verdadeiro que caiu da fé, etc. Quando, na verdade, o apóstata é este joio que se disfarçou e que depois se revelou. Então, a apostasia nada mais é do que a declaração formal, ou a evidência formal de alguém que dizia crente, mas não era. Então, ele sai do nosso meio porque não era dos nossos, então, né? Esclarecer isso, excelente. Inadvertidamente as pessoas acabam ficando confusas, achando que a apostasia é abandonar a fé verdadeira, quando na verdade é esse desmascarar de uma falsa profissão. Isso é importante, não é, irmãos? Porque se a gente crê que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo, não tem, e aí a gente conhece os cânones de Dort, né, os chamados 5 pontos do calvinismo, nós não conhecemos? Excelente, pastor. Qual é o último dos pontos? Perseverança dos santos. Não é? Então, por que nós perseveramos? É por causa de nós mesmos? Não. Não. É porque Deus é quem nos faz perseverar. É Deus quem nos persevera. Então, o cidadão, sai da igreja. Estava na igreja, passou, 10 anos na igreja. Saiu da igreja. Ah, fulano apostatou da fé. Que apostasia é essa? Com o que estamos lidando, irmãos? Estamos lidando com alguém que, como disse o reverendo, saiu da igreja porque nunca foi crente, né? Nunca foi crente de verdade. Então, ele nunca foi, ele estava ali, né? Era o joio ali no meio do trigo. Essa é uma questão importante. Muito bem, então, essa seção 2 aqui fala ainda, irmãos, sobre o Evangelho, está mostrando que o Evangelho não está restrito a nenhuma nação. Isso é muito importante para nós. Fala da verdadeira religião, e aqui o cuidado que a gente deve ter com verdadeira religião, né? Isso vai ser qualificado aqui logo abaixo, a questão da verdadeira religião. Nas próximas sessões isso vai ser trabalhado de alguma forma.
E está dizendo que essa igreja é o reino de Jesus e a família de Deus. Eu acho que essas são questões importantes, irmãos. A verdadeira religião, primeiro, mencionamos introdutoriamente que nós não podemos pensar, por exemplo, que nós, os reformados, somos os únicos crentes. Primeira questão é essa. Nós temos irmãos em Cristo Jesus que são arminianos, mas que são irmãos em Cristo. Ok? Irmãos em Cristo. Eu não estou falando de igrejas neopentecostais, que são igrejas onde o evangelho é mercadejado, onde o falso Cristo é apresentado. Nós estamos falando de irmãos que possuem, sim, na nossa concepção, equívocos teológicos, mas que não são equívocos que nos separam a nível de irmandade, são irmãos em Cristo, mesmo sendo arminianos. Então, toma cuidado com essa questão aqui da verdadeira religião, tá? Às vezes a gente confunde um pouco isso aí. Daqui a pouco eu darei mais informações sobre isso. Essa igreja é o reino de Jesus Cristo. Eu queria ler um versículo com vocês, irmãos. É Mateus 13:47. Abra aí, por favor, sua Bíblia. É o reino de Jesus, diz a expressão da confissão de fé. O reino dos céus, nos diz Mateus 13:47, é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes do quê? Toda espécie, não é? Não está restrito a só mais uma nação, nos diz a confissão. É o reino de Jesus, como que uma rede que, lançada ao mar, que recolhe peixes de toda a espécie. E agora vá, irmãos, para Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Por isso a confissão fala isso. Fala ainda, irmãos, que é a casa de Deus. A família é a casa de Deus e a família de Deus. A igreja é a casa de Deus e a família de Deus. Veja, por favor, Efésios 2:19. Somente mais esse texto para passarmos para a sessão 3. E eu acho que hoje finalizaremos na sessão 3, para não avançar demais o nosso tempo aqui. Efésios 2:19 diz: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. A igreja é a família de Deus, irmãos. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus, o povo eleito. Muito bem. Última sessão de hoje, irmãos, sessão 3. Dá uma olhadinha para ela agora, por favor, vou proceder à leitura. Diz assim a confissão: A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério dos oráculos e das ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para este fim, segundo a sua promessa. Olha que coisa maravilhosa, essa terceira sessão. Nela nós encontramos aqui algumas questões importantíssimas para nós, irmãos. Vamos mencionar aqui a primeira delas. Primeiro, a Igreja Católica e Visível, Cristo deu o ministério. Veja aqui, irmãos, nós iniciamos aqui o nosso estudo falando que não existe crente sozinho, que não existe crente desigrejado, que você deve certamente já ter ouvido falar aí dessa turma, né, que atualmente sai da igreja
e saindo da igreja. Eu falo, você congrega onde? Eu congrego em casa. Congrega em casa, né? Mas congrega com quem? Aí tem até uma turma hoje, essas igrejas, igreja local, igreja não sei o quê, que é um pessoal que diz que vai reunir nos lares, eles têm umas coisas assim. Esta parte da confissão vai deixar claro, irmãos, para nós, um aspecto da nossa dependência, individualmente falando, de cada um de nós, da igreja. Como somos corpo, e fomos dotados, cada um de nós, com dons espirituais próprios, específicos, o ministério da igreja é exercido por nós, mediante a utilização desses dons e desses ministérios que funcionam no meio da igreja, que funcionam na igreja. E a esta igreja foram entregues aqui, segundo a confissão, o ministério, os oráculos de Deus e as ordenanças para a congregação e aperfeiçoamento dos santos. Na igreja, nós podemos receber da parte de Deus os chamados meios de graça. O ministério da igreja é operante. Veja, irmão, quando você vem aqui para a igreja, vamos tomar um exemplo aqui. Você veio domingo para a igreja. Quando você entrou aqui domingo pela manhã, tratando ainda introdutoriamente, porque provavelmente pelo tempo, já são ali 10h30, eu não vou ter como expor aqui essa sessão 3 e deixando isso ou para o pastor ou para mim em outra ocasião. Você chegou aqui domingo pela manhã na igreja. Chegando aqui, o que é que você já experimenta ao passar aqui pelaquela porta? Na verdade, quando você chega, já ali estacionando o carro, etc. O que é que você já começa a experimentar? Primeiro, você vai ser recebido pelos irmãos, né? Você vai ser recebido pelos irmãos. Você já vai chegar ali, já vai parar, já vai conversar. Aí, de repente, eu tive ontem aqui com Jéssica no culto dos jovens. Aí eu me dirijo até Jéssica e vou, Jéssica, tudo bem? Como é que estão as coisas? Vai que Jéssica compartilhou alguma coisa comigo ontem. Ela estava sentada ali onde a Patrícia está sentada hoje. E aí, Jéssica, aquela questão de ontem, tal, você já começa a experimentar a comunhão dos santos. A lidar com a convivência com os seus irmãos. Nós lemos um texto em Efésios falando ali do vínculo que nós temos em Cristo Jesus. Esse vínculo que temos com Deus e com nossos irmãos, de paz, de humildade, de amor. Nós já começamos a experimentar todas essas coisas dentro da comunhão dos santos. Já chegamos e já somos abençoados pela convivência uns com os outros, pelo repartir dos dons uns com os outros, por toda a expressão do ministério que é dado à igreja como um todo. Muito bem, aí você vem, entra, está na comunhão com seus irmãos, chega aqui, você começa a fazer o quê? A adorar a Deus, não é verdade? É cantar a Deus, ouvir a leitura da palavra, você é edificado pela palavra, você adora a Deus juntamente com seus irmãos, você é edificado, você vai para casa, volta à noite, participa dos sacramentos. Essa sessão vai mostrar que estas coisas foram entregues para a igreja e que isso é uma grande bênção para nós. Vai falar do nosso ministério, vai falar dos oráculos de Deus, vai falar da pregação da palavra, aquilo que nós vimos como marcas da igreja verdadeira. Foi a pergunta do Tiago. Nós vamos enxergar ali, aqui nessa sessão também, a pregação da palavra. O ministério que é dado à igreja, a nível de pregação e da utilização dos outros dons. A palavra ordenanças aqui, lidando com os sacramentos, com o batismo, com a Santa Ceia. A congregação e o aperfeiçoamento que nós recebemos a partir disso. Então veja bem, irmãos. Esta manhã, lembrados do que é a igreja, para encerrar, os jovens, já, inclusive alguns já estão ali à porta, nós devemos, em primeiro lugar, compreender o que é a igreja. E cientes do que a igreja é, fomos lembrados disso esta manhã, valorizar a igreja. Falamos muito aqui de igreja verdadeira, né? Primeiro,
louvado seja Deus por sua graça que nos alcançou, nós somos parte da igreja invisível, da soma de todos os eleitos. Mas aprove a Deus colocar a gente em uma igreja local, a igreja presbiteriana da Pissarreira. Esta igreja, irmãos, nós cremos ser uma igreja verdadeira. Vamos estudar isso mais no próximo encontro, mas aqui você vai encontrar. E aí, quando você busca a igreja, né? Às vezes a gente busca a igreja para ouvir uma pregação que nos agrade. É bom, né? Você ouvir uma pregação estruturada, um bom pregador. É excelente, não é verdade? Você chegar aqui e ouvir o pastor Alex pregando, uma pregação estruturada, começo, meio, fim, biblicamente orientada, cristocêntrica. Não é uma bênção? Bênção maravilhosa você desfrutar dessa parte do ministério da igreja que é a pregação. Só que melhor do que isso, irmãos, ainda que o pastor Alex pregando fosse difícil de ouvir, não tivesse a facilidade de comunicação que ele tem, mas se ele falasse, ele pregasse com dificuldade, mas genuinamente o que é correto, o que é bíblico, o que é certo, isso é o mais importante, meus irmãos. Pare para pensar que Deus poderia ter colocado você em tantos lugares, em tantas denominações ou igrejas locais, e aprove a Deus colocar você em uma que é saudável, que é verdadeira. Isso é uma grande bênção. E a grande questão é, o que é que eu faço à luz dessa grande bênção que eu recebo? Pastor, eu estou compreendendo a igreja, ela é católica, ela é una, ela é apostólica, ela é santa. Eu compreendo isso, tá? Eu compreendo que na minha igreja local, pastor, eu enxergo estas coisas. Seção 3, que ainda vai ser melhor explanada, eu enxergo, pastor, o ministério da igreja funcionando, os oráculos de Deus, a pregação da palavra sendo entregue corretamente, eu enxergo os sacramentos fielmente administrados. Aí veja aqui, irmãos, que não está aqui mencionado a disciplina, né? Não está aqui mencionada a disciplina nessa sessão, a não ser que você entenda aperfeiçoamento aqui como disciplina, e é aperfeiçoamento, mas literalmente, expressamente não está. Mas eu enxergo aqui a disciplina eclesiástica. Tá, pastor? À luz disso, o que é que eu tenho feito? Eu tenho dado graças a Deus, porque eu faço parte da igreja invisível. Eu vivo uma vida de gratidão à luz dessa bendita verdade do Evangelho de Cristo. Eu louvo a Deus pela igreja onde eu me encontro. Eu uso os meus dons e talentos para o ministério da igreja. Então são todas essas questões, irmãos, que pela manhã nós somos chamados a meditar. Se você olha para isso aqui, entende, você deve necessariamente ser movido a uma vida de gratidão. Dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me alcançou com o Evangelho. Obrigado porque o Senhor tem me colocado em uma igreja local, que é uma igreja saudável, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira. E uma vez que eu estou aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesta igreja? Igreja somos nós começamos o nosso estudo falando isso. E se a igreja somos nós, meu irmão, e nós somos membros de um corpo, do cabeça que é Cristo, e esses membros estão distribuídos aqui, cada um de nós tem uma função. Saiba que, quando você não exerce a sua função, quem está sofrendo como todo é o corpo. Não é? Então Deus pegou você, salvou você, e salvou você com o propósito. Ele chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o local que eu vou te mostrar. Foi porque Abraão era bonzinho apenas? Não, porque ele quis salvar Abraão, elegeu, para que em você, Abraão, sejam benditas todas as famílias da terra. Deus faz, Ele nos salva com um propósito, com finalidade. Ele não salvou você para você ficar de cara para cima na igreja. Eu vou, recebo mais um pouquinho, recebo mais um pouquinho. Não, Ele salvou você com um propósito. Aliás, o seu Espírito lhe deu dons.
E deu esses dons para que você use esses dons na igreja, no corpo. Então, quando você critica a igreja, parte da crítica deve voltar-se a você mesmo. Você, a começar por você. Você está fazendo na igreja o que Deus te chamou para você fazer? Todo dom espiritual concedido pelo Espírito, obviamente, nós temos habilidades, talentos, que também é um talento, é o Espírito que dá. Mas dons espirituais são dados para que você use esses dons. Sem a mão eu não consigo carregar a Bíblia. E você é a mão na igreja. E você não está cumprindo o papel da mão. Quem é que está sofrendo, irmãos? O corpo todinho. O corpo todo. Então, para falar sobre igreja, nós devemos lembrar que estamos falando sobre nós. Sobre nós. E à luz da verdade do que a igreja é e das suas características, à luz dessas verdades, nós precisamos nos conscientizar do que precisamos fazer uma vez que entendemos essa verdade. É minha oração que nós façamos isso esta manhã, que Deus nos abençoe. Amém.